Alô, alô, amigos da estrada. Está no ar mais uma história que vem direto do coração do Brasil. Mas antes de começar, eu quero saber de você. De qual cidade, de qual canto desse nosso país você está acompanhando essa narrativa? Escreve aí nos comentários, porque assim a gente vai se conhecendo, de norte a sul, de leste a oeste, como se fosse uma grande roda de conversa de posto de gasolina na madrugada. Agora, ajeita a poltrona, aumenta o volume, porque essa história vai arrepiar até quem já rodou muitos quilômetros de chão batido. Você já ouviu falar de estradas que parecem ter vontade própria, como se engolissem caminhões e homens sem deixar vestígios? Pois essa história começa nos confins da Amazônia, num tempo em que o celular era luxo de poucos e as notícias viajavam apenas pelo rádio chiado ou pelas conversas demoradas em botecos de beira de estrada. Um homem partiu para mais uma viagem de trabalho, como sempre fazia, mas dessa vez não voltou. Os dias viraram meses, os meses se acumularam em anos, e só muitas décadas depois, a floresta resolveu revelar parte de seu segredo. O nome dele era Pedro Valença, um caminhoneiro de fala calma, riso generoso e mãos calejadas de tanto segurar o volante. No painel da cabine, não era raro encontrar uma pequena imagem de Nossa Senhora, gasta pelo tempo, que ele jurava ser sua maior proteção. Diferente de tantos motoristas durões, Pedro gostava de conversar olhando no olho, sempre disposto a ouvir mais do que falar. Casado com Maria do Socorro, pai de 2 meninas e um garoto, ele tinha orgulho da família e da vida simples que levava na cidade de Manicoré, às margens do rio Madeira. A casa onde viviam era de madeira escura, com varanda larga e quintal cheio de galinhas ciscando pelo chão de barro. Aos domingos, Maria fazia mingau de tapioca, enquanto os filhos brincavam de roda. E Pedro, se não estava viajando, ficava ajeitando detalhes do caminhão azul turquesa que tanto amava. Dizia que aquele bruto não era apenas trabalho, mas parte da família. Quando saía de viagem, prometia sempre trazer um presente diferente. Um rádio de pilha, uma boneca de pano ou até um saco de balas caseiras vendidas em Manaus. Pedro não era homem de luxo. Orgulhava-se de sua palavra e do respeito que conquistava entre os colegas. Era conhecido na estrada como Pedrão do Turquesa. Todo mundo sabia que, se o caminhão dele parava no acostamento, não era por pane, mas para ajudar alguém atolado, emprestar uma chave de roda ou dividir o pão da marmita. Quem o conheceu garante. Não tinha inimigos, apenas amigos espalhados de posto em posto. Naquele início dos anos 1990, a BR-230, a Transamazônica, já tinha fama de estrada difícil. Asfalto irregular, trechos inteiros de lama e pontes de madeira que rangiam com o peso de cada carreta. As chuvas tornavam tudo ainda pior, transformando a rodovia num desafio quase impossível. A comunicação era precária. O rádio amador falhava mais do que funcionava, e cada viagem exigia mais coragem do que dinheiro. Pedro, no entanto, sempre dizia: se a gente faz o bem e coloca Deus na frente, não há buraco que nos faça parar. Foi em setembro de 1992 que ele recebeu a carga que mudaria sua vida. Caixas de mantimentos, ferramentas e peças metálicas que seriam entregues em um canteiro de obras no interior do Amazonas. Ele levantou-se antes do sol, tomou café preto sem açúcar, ajeitou a carga com todo cuidado e se despediu da família, com abraços demorados. Para o filho mais novo, prometeu trazer uma bola de couro. Para as meninas, doces de cupuaçu. Maria, que conhecia o coração da estrada, ficou na varanda com os olhos marejados, mas sorriu para que ele partisse em paz. A última lembrança confirmada de Pedro veio de um posto simples, no quilômetro 180 da BR-230. O frentista, um rapaz de fala tranquila chamado Raimundo, contou anos depois que Pedro chegou cansado, mas firme. Abasteceu, limpou o para-brisa com calma e perguntou sobre os próximos trechos.
Raimundo respondeu que a estrada estava feia de atoleiro e que alguns motoristas tinham ficado presos por dias. Pedro apenas sorriu, deu 3 batidinhas no painel e disse: Deus guia a gente. Depois disso, ligou o motor e sumiu na linha verde da floresta. Quando os dias passaram sem notícia, a inquietação tomou conta da casa de Maria. O rádio amador silenciou. Colegas de estrada não tinham informações. E logo começaram os pedidos de ajuda. Delegacias foram acionadas. Cartazes improvisados apareceram em mercados e postos de gasolina. E voluntários saíram em busca do caminhão azul turquesa. Canoas, motocicletas e até avionetas sobrevoaram a região, mas nada foi encontrado. Era como se a estrada tivesse devorado homem e máquina. E como sempre acontece quando o silêncio toma conta, surgiram as versões. Alguns juraram que bandidos tinham fechado a rodovia naquela semana e levado toda a carga. Outros disseram ter visto um caminhão parecido com o de Pedro, entrando em um ramal estreito, guiado por alguém que lembrava sua figura. Um pescador contou que naquela madrugada ouviu tiros ecoando perto de uma ponte. Já os mais supersticiosos garantiam que aquela parte da Transamazônica era amaldiçoada, lugar onde muitos caminhoneiros haviam sumido sem deixar rastro. Maria, com fé inabalável, repetia a todos: Meu marido não é homem de virar as costas. Ele nunca abandonaria a família. Mesmo assim, a vida precisou continuar. Os filhos cresceram, aprenderam a lidar com a ausência, transformando dor em lembrança. Mas toda vez que o rádio tocava uma moda antiga, ou quando a chuva grossa batia no telhado de zinco, Maria se lembrava de Pedro sentado ao volante, sorrindo como sempre. Décadas se passaram. A cidade mudou, os filhos seguiram suas vidas, mas o mistério ficou. Até que mais de 30 anos depois, em uma manhã abafada de 2025, trabalhadores abriram um novo acesso em meio à mata fechada. O mato era denso, os cipós enrolavam como serpentes e o chão estava coberto de folhas úmidas. Foi então que um deles viu um reflexo metálico escondido. Aproximou-se devagar e o susto veio antes da palavra. Entre galhos e raízes repousava a carcaça de um caminhão azul turquesa, tomado pela ferrugem e pelo tempo. Ao limparem a placa, a confirmação foi inevitável. Era o caminhão de Pedro Valença, desaparecido em 1992. O mesmo painel gasto, o mesmo volante marcado pelas mãos firmes. A floresta havia guardado aquele pedaço de história por mais de 3 décadas. Mas, assim como sempre, a pergunta mais difícil continuava sem resposta. E o motorista? Quando a notícia de que Pedro não havia retornado chegou à pequena cidade de Manicoré, o silêncio foi como um trovão. Os vizinhos começaram a aparecer na casa de Maria, cada um trazendo uma teoria, um consolo, uma palavra de esperança. Alguns acreditavam que ele apenas tinha ficado atolado em algum trecho da Transamazônica, algo comum, já que chuvas fortes podiam prender caminhões por uma semana inteira. Mas à medida que os dias se tornaram semanas, a esperança foi cedendo espaço à angústia. Maria, com os olhos vermelhos de tanto rezar, foi a primeira a procurar a delegacia. O delegado, homem de poucas palavras, anotou os detalhes, acionou viaturas e pediu o apoio de colegas em municípios próximos. As buscas começaram pelo trecho mais provável, a partir do posto no quilômetro 180, última parada confirmada. Caminhoneiros amigos de Pedro se ofereceram para ajudar. Eles conheciam a estrada melhor do que qualquer policial e estavam dispostos a percorrer cada curva, cada ponte de madeira, cada ramal suspeito. Foram dias de lama, noites de lanternas fracas iluminando o breu da floresta, mas nenhum sinal do caminhão turquesa apareceu. Era como procurar uma agulha num palheiro sem fim. As equipes anotaram marcas de pneus, investigaram clareiras, seguiram pistas que logo desapareciam na vegetação. O que encontraram foram apenas buracos,
troncos caídos e silêncio. Com o passar do tempo, começaram a surgir boatos. Um rapaz jurou ter visto uma carreta azul sendo levada por homens armados em direção a um ramal estreito. Outro disse ter escutado disparos naquela mesma madrugada. Havia até quem acreditasse que Pedro tivesse resolvido abandonar tudo para começar uma vida nova. Mas essa versão sempre foi rejeitada por Maria. Ele jamais deixaria os filhos sem um abraço de despedida, repetia firme. O rádio amador, que tantas vezes fora usado para pedir socorro ou anunciar boas novas, agora transmitia apenas incerteza. Caminhoneiros que passavam pela Transamazônica repetiam o mesmo relato. Não viram nada. Não ouviram nada. Um silêncio espesso cobria cada curva da rodovia, como se a própria estrada quisesse esconder a verdade. Enquanto isso, a vida da família se transformava. Os filhos começaram a lidar com a ausência do pai de formas diferentes. A mais velha, Luciana, tentava assumir responsabilidades maiores em casa, ajudando a mãe no quintal e cuidando dos irmãos menores. O garoto do meio, Tiago, nutria uma raiva silenciosa contra a estrada, como se a BR-230 tivesse roubado seu pai. O caçula, Samuel, ainda pequeno demais para compreender, perguntava todos os dias quando o caminhão azul ia voltar para a rua de chão batido. Maria, apesar de exausta, mantinha a fé. Rezava todas as noites diante do pequeno altar da sala, com uma vela acesa e a imagem de Nossa Senhora iluminada pela chama tremeluzente. Pedia não apenas pelo retorno do marido, mas também por força para suportar cada amanhecer. A cada oração, seus filhos se juntavam, formando um círculo de esperança que resistia ao tempo. As semanas viraram meses. Jornais locais começaram a noticiar o desaparecimento. Manchetes traziam frases como "Caminhoneiro some na Transamazônica e família pede respostas". Repórteres entrevistaram colegas de estrada, moradores de vilas próximas e até Raimundo, o frentista que havia servido café a Pedro no último contato confirmado. Visivelmente abalado, ele repetia. Parecia tranquilo, disse que Deus guiava o caminho. Não notei nada de estranho. Mesmo sem respostas, a memória de Pedro permanecia viva. Em Manicoré, qualquer conversa de praça ou fila de mercado acabava voltando ao assunto. Será que um dia a gente vai saber? Era a pergunta que se repetia entre conhecidos. A ausência dele não era apenas uma dor familiar. Era como se toda a comunidade tivesse perdido um de seus pilares. E assim, os anos começaram a passar, sem vestígios, sem explicação. O caminhão turquesa se tornou uma sombra nas histórias de beira de estrada. Alguns caminhoneiros evitavam falar sobre o caso, como se o silêncio fosse forma de respeito. Outros, mais supersticiosos, afirmavam que o trecho onde Pedro sumiu era amaldiçoado, um lugar que engolia homens e máquinas. Mas a família não desistia. Maria continuava rezando. Luciana escrevia cartas para o pai, como se ele pudesse lê-las em algum lugar. Tiago tentava transformar a raiva em trabalho duro e Samuel cresceu com a lembrança vaga de uma promessa, a bola de couro que o pai nunca trouxe. Anos mais tarde, o desaparecimento de Pedro já era contado como lenda entre os caminhoneiros, e mesmo quem não o conheceu, fazia o sinal da cruz ao passar pelo quilômetro 180 da BR-230. A estrada guardava seu segredo. Amigo ou amiga que está acompanhando essa história, me diz uma coisa. Você já passou por alguma estrada que parecia esconder mistérios? Deixa aí nos comentários a sua experiência ou de onde você está assistindo. Isso ajuda a gente a transformar esse espaço numa verdadeira roda de conversa, como aquelas dos postos de gasolina. E se você gosta de ouvir histórias assim, se inscreve no canal agora mesmo para não perder os próximos capítulos. Aqui cada vídeo é feito com carinho para te emocionar e fazer pensar. O tempo tem um jeito estranho de lidar com a dor. Para alguns,
cicatriza. Para outros, apenas reorganiza a ferida em cantos mais escondidos. No caso da família de Pedro Valença, o tempo se transformou em um companheiro pesado, um relógio que parecia marcar não apenas os dias, mas também a falta. A cada aniversário, a cada Natal, a cada festa da cidade, era impossível não perceber a cadeira vazia, o espaço silencioso que antes era ocupado pelo riso aberto do caminhoneiro. Luciana, a filha mais velha, cresceu rápido demais. Ainda adolescente, assumiu funções que não eram dela: cuidar da casa, acalmar os irmãos, ser apoio constante da mãe. A menina que gostava de desenhar rios e árvores nos cadernos de escola passou a desenhar menos e a carregar mais baldes de água do poço. Tinha orgulho de fazer isso por Maria, mas guardava dentro de si uma saudade que não conseguia explicar em palavras. Tiago, por outro lado, carregava o peso de uma raiva silenciosa. Era apenas um garoto quando o pai sumiu, mas logo entendeu o significado de não ter respostas. Cresceu ouvindo versões diferentes sobre o desaparecimento: assalto, acidente, fuga, e todas o feriam como facas afiadas. Decidiu que não queria seguir a vida de caminhoneiro. Preferiu trabalhar como mecânico em uma pequena oficina de Manicoré, onde podia consertar motores sem precisar encarar a estrada que havia roubado seu pai. Caminhão eu arrumo, estrada eu não piso, dizia. Já Samuel, o caçula, cresceu com lembranças vagas, quase borradas, do pai. Tinha apenas 4 anos quando Pedro desapareceu. Sua memória era feita mais de promessas do que de imagens. A bola de couro que nunca chegou, o cheiro do café misturado com o diesel na roupa do pai, o aceno largo na rua de terra batida. Talvez por isso tenha sido o que mais se agarrou à esperança. Repetia com frequência: se ninguém viu ele morrer, então ele pode estar vivo em algum lugar. Essa inocência atravessou a juventude e fez dele o mais teimoso dos 3 quando o assunto era manter a chama acesa. Maria envelheceu devagar, sustentada pela fé. A cada manhã acendia uma vela no altar da sala e fazia a mesma oração: Senhor, traga meu Pedro de volta, nem que seja em lembrança. As pessoas que visitavam sua casa se impressionavam com sua firmeza. Nunca deixou de acreditar, mesmo quando os anos se tornaram décadas. A Bíblia encontrada no painel do caminhão nos velhos tempos ainda estava guardada, já com as páginas amareladas, mas servia como lembrança de que a fé também pode ser um tipo de combustível. Na cidade, a história de Pedro virou uma sombra que atravessava gerações. Crianças que nasceram muito depois do desaparecimento já cresciam ouvindo os adultos dizerem: foi aqui que o caminhoneiro sumiu. O quilômetro 180 da Transamazônica passou a ser um ponto de silêncio para muitos motoristas. Alguns buzinavam em homenagem, outros faziam o sinal da cruz, e havia ainda aqueles que preferiam acelerar, como se quisessem escapar do peso invisível da estrada. Os mais velhos lembravam com clareza da última vez que viram o caminhão turquesa. Contavam que Pedro não tinha medo da lama, que falava com todos e que ajudava sem pedir nada em troca. Esses relatos foram se espalhando como se fossem parte de uma lenda, e o nome de Pedro se tornou quase sinônimo de coragem e companheirismo. Enquanto isso, a estrada continuava a engolir caminhões e a assustar viajantes. Não era raro ouvir casos de desaparecimentos, acidentes e assaltos ao longo da BR-230. Muitos diziam que a floresta tinha um poder próprio, capaz de esconder o que quisesse. Outros acreditavam que eram apenas mãos humanas, criminosos, que se aproveitavam da solidão da rodovia. Mas, em qualquer versão, o nome de Pedro voltava como referência. Foi igual ao Pedrão do Turquesa. Com o passar das décadas, os filhos de Pedro seguiram caminhos distintos. Luciana se casou com um agricultor da região e montou uma pequena barraca de verduras na feira. Tiago continuou na oficina,
consertando caminhões e tentando afastar-se do fantasma da estrada. Samuel estudou para ser professor e virou uma espécie de contador da história do pai, relatando aos alunos e colegas como a estrada tinha mistérios que nem o tempo conseguia apagar. Mas nenhum deles deixou de sentir falta do abraço forte e da voz firme de Pedro. Em cada decisão importante, o casamento de Luciana, a abertura da oficina de Tiago, a formatura de Samuel, havia sempre a pergunta não dita: o que o pai teria pensado? A ausência dele moldou cada um, como se a estrada tivesse deixado uma marca invisível que jamais se apagaria. E então, em 2025, quando ninguém mais esperava respostas, a floresta devolveu o caminhão. Operários que trabalhavam na abertura de um novo acesso encontraram a carcaça enferrujada entre raízes e galhos. O anúncio caiu sobre Manicoré como uma tempestade de lembranças. A cidade inteira parou para comentar. Alguns foram até o local para ver com os próprios olhos. O caminhão azul turquesa estava ali, testemunha silenciosa de um mistério que resistiu por mais de 3 décadas. Dentro da boleia, pedaços de tecido, uma garrafa de alumínio corroída e páginas úmidas de uma Bíblia rasgada foram encontrados. Esses detalhes mexeram ainda mais com a comunidade. Muitos choraram ao lembrar que Pedro carregava sua fé no painel. A pergunta voltou a ecoar. Se o caminhão voltou, onde está o motorista? O reencontro não trouxe alívio. Trouxe ainda mais perguntas. Por que o caminhão estava tão longe da rodovia principal? Como ninguém o encontrou antes, mesmo com tantas buscas? Teria sido desviado à força, escondido por criminosos ou levado pela própria vítima em desespero? Cada nova teoria reacendeu a chama do mistério. E junto com ela, veio a certeza de que o caso de Pedro não seria esquecido. A descoberta do caminhão turquesa de Pedro Valença caiu sobre a cidade de Manicoré como uma onda que arrasta tudo o que encontra pela frente. Para alguns, foi motivo de alívio. Afinal, depois de mais de 3 décadas, havia pelo menos uma prova concreta de que a estrada não havia engolido tudo. Para outros, foi como reabrir uma ferida que nunca tinha cicatrizado por completo. Maria do Socorro, agora com os cabelos grisalhos e a saúde já fragilizada, recebeu a notícia com o terço nas mãos. Chorou em silêncio, mas seu olhar não era apenas de tristeza. Havia ali também um brilho de esperança, como se a volta do caminhão fosse um recado de Deus. Nada fica escondido para sempre. Quando foi até o local acompanhada dos filhos, caiu de joelhos diante da boleia coberta de ferrugem e acariciou a porta como quem toca o rosto de alguém amado. Luciana, já adulta e mãe, aproximou-se do volante corroído e lembrou-se das tardes em que o pai a deixava sentar no banco do passageiro. Era aqui que ele contava as histórias mais bonitas, disse com a voz embargada. Tiago permaneceu calado, observando cada detalhe. Tocou nos pedaços de tecido e na garrafa enferrujada e murmurou. A estrada pode ter levado ele, mas não levou a memória. Samuel, o caçula, deixou as lágrimas correrem soltas. Para ele, aquele reencontro era a prova de que o pai nunca os abandonou. A notícia se espalhou rapidamente, chegando aos jornais, rádios e até às redes sociais. Manchetes estampavam: após 33 anos, caminhão desaparecido é encontrado na Transamazônica. Repórteres entrevistaram moradores antigos, colegas caminhoneiros e até os operários que haviam encontrado o veículo. Cada um tinha uma versão diferente, e em pouco tempo as teorias voltaram a se multiplicar. Alguns acreditavam que Pedro havia sido vítima de assalto e que os bandidos esconderam o caminhão na mata para se livrar das provas.
Outros defendiam que ele teria tentado fugir de algum perigo, entrando em um ramal estreito e se perdendo no caminho. Havia também quem achasse que forças sobrenaturais estavam envolvidas, lembrando histórias de luzes misteriosas vistas naquela região em noites de tempestade. O delegado responsável pela reabertura das investigações foi claro em entrevista: "Temos o caminhão, mas não temos o homem. O principal mistério permanece." Equipes periciais analisaram a boleia, recolheram amostras de solo, registraram cada detalhe. Mas a floresta, implacável, parecia ter apagado qualquer rastro humano. Não havia ossos, documentos, roupas ou objetos pessoais além dos já encontrados. Enquanto isso, a comunidade reagia com emoção. Caminhoneiros veteranos foram até o local, estacionaram suas carretas na entrada do ramal e fizeram uma homenagem silenciosa. Buzinas prolongadas que ecoaram como lamento e respeito. Muitos choraram ao lembrar de Pedro, companheiro de tantas viagens. "Essa estrada engoliu nosso amigo e agora devolve apenas uma parte dele", disse um dos veteranos com a voz embargada. Nas igrejas, missas e cultos passaram a ser celebrados em memória de Pedro. Padres e pastores falavam sobre a importância da fé diante do mistério, lembrando que nem sempre as respostas chegam no tempo da gente. Maria, em uma dessas ocasiões, disse algo que marcou a todos: "Não encontrei o meu marido, mas encontrei a prova de que ele nunca nos deixou. O caminhão voltou, e isso é sinal de que a estrada ainda guarda respostas." O impacto foi tamanho que até os mais jovens, que sequer eram nascidos em 1992, começaram a enxergar a Transamazônica com outros olhos. Muitos passaram a pendurar terços no retrovisor antes de seguir viagem. Outros decidiram rezar antes de encarar trechos mais isolados. O caminhão turquesa virou símbolo de alerta e respeito. Dentro da boleia, a Bíblia destruída pela umidade foi entregue à família. Maria a recebeu como quem recebe um tesouro. Mesmo com páginas grudadas e letras apagadas, ela reconheceu alguns trechos sublinhados por Pedro. Entre eles, um versículo em destaque: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Para a família, era como se o próprio Pedro tivesse deixado uma mensagem, atravessando o tempo e a floresta. Mas junto com o consolo vieram novas perguntas. Por que o caminhão estava tão fundo na mata? Como ninguém o encontrou antes, mesmo com tantas buscas nos anos 1990? Se tivesse sido apenas um acidente, por que não havia marcas evidentes de colisão? E se tivesse sido um assalto, por que o caminhão permaneceu intacto por tanto tempo sem ser saqueado? Cada dúvida alimentava ainda mais o mistério. E assim, o caso de Pedro, que já era uma lenda local, ganhou proporções maiores. Programas de rádio dedicaram edições inteiras ao assunto. Jornais regionais enviaram repórteres para entrevistar antigos caminhoneiros. Até documentaristas apareceram na cidade para registrar depoimentos da família e da comunidade. Para os filhos de Pedro, cada teoria soava como uma nova ferida. Luciana preferia acreditar que o pai havia partido em paz, talvez vítima de um acidente silencioso. Tiago insistia na hipótese de assalto, convicto de que criminosos haviam levado o homem e deixado a máquina. Samuel, por sua vez, mantinha a chama da esperança. Se não encontraram o corpo, não podem dizer que ele morreu. Quem sabe um dia ele ainda volte. Essa diferença de visões mostrava como o mistério afetava cada um de maneira única. Para uns, era preciso aceitar. Para outros, continuar buscando. Mas todos concordavam em um ponto: o caminhão devolvido pela floresta era apenas parte da história. O resto permanecia enterrado no silêncio da Transamazônica. O reencontro com o caminhão turquesa de Pedro Valença não foi o fim de uma história, mas o início de uma nova fase de perguntas. A floresta havia devolvido a máquina, mas não entregara o homem.
E esse vazio passou a ser parte da vida de todos que conheceram Pedro, família, amigos e até desconhecidos que ouviram a narrativa pela primeira vez. Maria do Socorro, já idosa, encontrou na fé a explicação que o mundo não conseguia dar. Se o caminhão voltou, é porque nada fica escondido para sempre. Quando Deus quiser, a verdade completa virá, repetia diante dos filhos e netos. Suas palavras, simples e firmes, ecoavam como lição de paciência e confiança. Luciana, agora mãe de 2 adolescentes, passou a contar a história do avô como quem preserva um patrimônio familiar. Dizia aos filhos: "Vocês carregam no sangue a coragem dele. Mesmo sem respostas, o que importa é o exemplo que deixou." Tiago, o mecânico, que durante anos evitou falar sobre o assunto, começou a enxergar de outra forma. Decidiu que sua oficina teria na parede uma foto antiga do pai, sorridente ao lado do caminhão turquesa. "Quero que todos que entrarem aqui saibam que ele existiu, que foi homem de palavra e que marcou esta cidade", declarou. Samuel, o caçula, continuava sendo o mais esperançoso. Para ele, o silêncio da estrada ainda escondia algo. Se o caminhão esperou 33 anos para ser encontrado, quem garante que não há mais sinais esperando o momento certo para aparecer? Questionava. A cidade de Manicoré transformou o caso em parte de sua identidade. O local onde o caminhão foi encontrado passou a ser visitado por curiosos, caminhoneiros e até famílias inteiras que queriam prestar homenagem. Muitos levavam flores, outros deixavam bilhetes amarrados em galhos próximos, como se o lugar tivesse se tornado um memorial improvisado. O quilômetro 180 ganhou fama de ponto de respeito. Quem passava buzinava, fazia o sinal da cruz ou simplesmente reduzia a velocidade em reverência. O caso também despertou novas vozes. Pessoas que ficaram em silêncio por décadas começaram a contar memórias guardadas. Um antigo caminhoneiro chamado Seu Arlindo disse que, na mesma semana do desaparecimento, viu luzes estranhas no céu, grandes e claras, sumindo de repente. Outro morador jurava ter escutado tiros perto de um igarapé, mas nunca teve coragem de contar. Um pescador contou que, anos antes, encontrou um caderno com anotações molhadas à beira da estrada, mas jogou fora por achar que não tinha importância. Esses depoimentos, ainda que confusos, mantiveram a chama da dúvida acesa. A imprensa, sempre atenta, voltou ao tema várias vezes. Repórteres buscavam transformar o mistério em reportagem, mas quem vivia em Manicoré sabia que não havia manchete capaz de traduzir a mistura de dor, fé e esperança que aquela história carregava. O caminhão, agora corroído pelo tempo, era mais do que prova material. Era símbolo de resistência, lembrança viva de que a estrada leva, mas também devolve. Com o tempo, a ausência de Pedro deixou de ser apenas um drama familiar e virou quase uma lenda. Em rodas de conversa, bares de beira de estrada e encontros de caminhoneiros, seu nome era citado como exemplo de coragem. A estrada é traiçoeira, mas quem rodava com o Pedrão sabia que ele era diferente, dizia um colega antigo. Entre os mais jovens, que nunca chegaram a conhecê-lo, a história virou alerta. Cada viagem precisava ser feita com cuidado, fé e respeito. E assim, a Transamazônica continuava seu curso, cheia de lama, pontes frágeis e curvas de silêncio. Cada buzina prolongada na altura do quilômetro 180 era um lembrete de que algumas histórias nunca se encerram por completo. A estrada guarda, a estrada esconde, e às vezes devolve apenas o suficiente para manter a memória viva. No fundo, a maior resposta que o reencontro trouxe foi outra: a certeza de que a memória de Pedro não se apagaria. Ele deixou de ser apenas um caminhoneiro desaparecido. Tornou-se símbolo de todos aqueles que a estrada levou e nunca devolveu.
Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Essa não é apenas a história de um caminhoneiro, mas também um lembrete de que a vida é feita de fé, coragem e memórias que resistem ao tempo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, mas não como simples clique. Inscreva-se para fazer parte dessa comunidade que valoriza histórias que mexem com a alma. E me conta nos comentários, você já viveu ou ouviu algum mistério de estrada que nunca foi explicado? Compartilha com a gente, porque suas histórias também ajudam a manter viva essa roda de conversa. Diga também se esse relato te emocionou, se fez você refletir sobre o valor da família, da fé e da esperança. Aqui, cada voz conta. Então deixa a sua, porque juntos transformamos lembranças em legado. Que Deus abençoe sua vida, lhe dê paz, saúde e proteção em cada caminho. Até a próxima história, se Deus quiser.